A gente volta a falar aqui sobre as tensões nos Estados Unidos, mais especificamente em Minneapolis, onde agentes da Polícia Migratória Americana estão nas ruas em uma mega operação contra imigrantes ilegais. A gente já compreendeu com o Diego Pavão, na edição de ontem do jornal, a diferença entre esfera federal e estadual, que dá um debate gigantesco por lá. Mas o que é exatamente o ICE? O que é essa autoridade? Como é que ela funciona? Diego Pavão é quem vem explicar para melhorar o nosso entendimento. Diego, sobre o modus operandi, o que é o ICE. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. Pois é, a gente tem ouvido falar tanto do ICE nesse momento que ele até virou uma palavra que a gente usa sem explicar tanto no noticiário. Sim, muito. Porque realmente tem ganhado muita força essa autoridade que funciona paralelamente à polícia comum. O ICE não é exatamente aquela polícia que vai proteger a comunidade, que vai vigiar, que vai patrulhar. O ICE tem uma função muito específica. Ele funciona dentro do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a principal função dele é, na verdade, rastrear, prender e remover imigrantes ilegais, ou, para a gente não usar esse termo ilegais, usar o termo indocumentados, quer dizer, aqueles imigrantes que não têm um visto válido ou um visto permanente para estarem nos Estados Unidos e aí acabam presos. Bom, Elisa, a gente preparou uma tela para entender um raio-x do que é o ICE. São 4 pontos importantes sobre o que é essa polícia migratória nos Estados Unidos. O primeiro ponto é a criação dele. Parece um fato aleatório. O ICE foi criado em 2003, mas esse ano ele nos diz muito, ele importa muito, porque é o seguinte, 2003 é aquele ano que veio na esteira dos ataques do 11 de setembro de 2001. Nesse momento, nesse pós-11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a tratar a imigração, na verdade mudaram a forma de tratar essa imigração. Antes, a imigração era um problema burocrático, uma questão burocrática, jurídica, processual. E, a partir de 2003, com a criação do ICE, a imigração passa a ser entendida nos Estados Unidos como um problema de segurança nacional, principalmente em relação a imigrantes que não têm documentos ou que não tinham documentos naquela época. Esses imigrantes passaram a ser, aos poucos, enxergados como potenciais ameaças até em relação a terrorismo. Claro, os Estados Unidos vinham daquela preocupação dos atentados do 11 de setembro e o ICE nasce exatamente nesse pós-11 de setembro. Por isso que essa data de criação dele é tão importante. E aí a gente vai para um segundo ponto, e esse ponto até o nosso editor-chefe, o Daniel Pereira, levantou. Por que esses agentes estão sempre mascarados, né? A gente isso chama atenção, chama né, atenção, Diego? realmente. Até a gente deixou aqui a foto de um agente atrás de mim aqui, mascarado. Essa foto foi tirada de um vídeo de uma abordagem do ICE lá em Minnesota, onde tem acontecido todas essas polêmicas envolvendo a Polícia Migratória Americana. Mas por que isso tem chamado tanta atenção? Bom, oficialmente, qual que é a justificativa para se ter agentes mascarados, agentes dessa força de segurança especificamente? A justificativa oficial é a seguinte: esses agentes lidam, muitas vezes, com integrantes de cartéis, de gangues criminosas e, para a segurança deles e até das famílias desses agentes, esses agentes não são identificados. Por isso, eles usam máscaras ou balaclavas. Essa é a explicação oficial. O que está sendo criticado agora em relação a essas abordagens é que essa falta de identificação dos agentes prejudica a responsabilização individual. Ou seja, no caso de haver um abuso de poder, um abuso de autoridade, como é o que está sendo falado nesse momento em relação às 2 mortes que a gente teve lá em Minnesota. Vale a pena lembrar, essas mortes estão sendo investigadas nesse momento, a gente não tem evidências concretas de que houve abuso de autoridade ou de poder do ICE naquelas situações, mas isso está sendo criticado nesse momento justamente por não haver uma responsabilização individual, ou seja, de cada agente envolvido nessas abordagens. Isso chama atenção também, né? Exato. Se você trabalha, sei lá, uma corporação, polícia militar, vamos supor, ocorre algo, você vai no policial que cometeu tal atitude, aí se fez algo errado ou não, ele responde. É um pouco complicado entender isso, né? De ter uma unidade meio que você não sabe a identidade das pessoas. Exato. O que acontece, na verdade, Elisa, é que essa força, ela é despersonificada, quer dizer, não tem mais a individualidade do agente e ela passa a virar uma entidade.
isso também acaba causando mais intimidação nas ruas e, claro, como eu disse, dificulta essa responsabilização individual dos agentes em relação a condutas que podem ser consideradas suspeitas. E aí a gente tem depois aqui esse terceiro item, são as prisões colaterais. Isso é muito interessante e tem provocado muito pânico nos Estados Unidos nesse novo governo do Donald Trump. Bom, o ICE, como eu disse, ele rastreia e remove imigrantes. Existe todo um trabalho de inteligência do ICE para interceptar, para rastrear, achar onde estão esses imigrantes. E quando o imigrante é localizado, a polícia migratória vai até o endereço dele para fazer a prisão. Só que em muitos casos, quando a polícia migratória chega nesse endereço, ela descobre, Elisa, que existem outros imigrantes ali indocumentados, sem uma situação legal nos Estados Unidos. O que acontece é que esses imigrantes também são presos, mesmo que o objetivo daquela abordagem não era, os alvos daquela abordagem não eram exatamente eles. Então, acaba acontecendo o que a gente chama de prisões colaterais. Quer dizer, essas pessoas que não tinham nada a ver com aquela abordagem específica acabam indo presas porque também estavam ali sem documentos. E aí, por último, só para a gente encerrar, o orçamento do ICE hoje é de 8 bilhões de dólares, para a gente ter uma ideia. Esse é um valor até, Elisa, maior do que o valor previsto para exércitos de países pequenos. É uma das agências federais mais bem financiadas dos Estados Unidos. Lá em 2003 era de 3 bilhões, foi para 8 bilhões agora. E, claro, muito desse dinheiro vai para esse trabalho de rastreamento dos imigrantes, mas também o ICE mantém grandes prisões, que são separadas daquelas que mantêm presos criminosos comuns. Então, é um grande orçamento que vai muito para isso. E, além disso, o ICE também tem uma frota de aviões que é usada para deportação de imigrantes. Uau, muito, muito dinheiro. Diego Pavão nos explicando tudo isso. Muito obrigada, Diego. Obrigado, Elisa.